Ora então, como prometido, aqui está o vídeo com a Shana. Para quem não conhece, quer dizer, a verdade é que toda a gente conhece a Shana já aqui por estes lados. O verdadeiro nome da Shana não é Shana, é Alexandra Fernandes. E ela basicamente vai nos contar porque é que ela veio para a Austrália inicialmente e porque é que agora, 6 anos depois, ela está a voltar para Portugal. Então, Saninha, olá! Nós estamos em Byron Bay, num dos lugares preferidos da Shana na Austrália. É a minha happy place. Na Austrália, adoro. Por isso é que viemos cá para nos despedirmos do país com os nossos melhores amigos. Ora então, Shana, conta-me primeiro, tu vieste para a Austrália em 2015 e conta-me primeiro, antes de mais, porque é que saíste de Portugal, porque é que decidiste sair de Portugal e porque Austrália? Ok, então eu vim com o meu namorado, ele também é português, também é de Lisboa. Nós simplesmente, foi quase uma brincadeira. Inicialmente dissemos, fomos para a Austrália. Isto porquê? Porque eu já tinha trabalhado em África, também no Brasil, na Europa e andava sempre pronto, a viajar por causa do trabalho e nunca tínhamos experimentado este lado do mundo. O Nuno, pronto, que é o meu namorado também, acho que ele até que disse inicialmente e eu já tinha um bichinho da Austrália porque é o mais longe possível e pronto, foi quase uma brincadeira, na verdade, foi assim tudo muito de repente. E porque é que tu tinhas trabalho em Portugal ou estavas desesperada por encontrar trabalho? Qual é que era mais ou menos a tua situação a nível mais profissional? Mas toda a gente pergunta isso e muita gente assume que era por estarmos desesperados ou... não, tinha trabalho, simplesmente deixei tudo. Tinha acabado até de comprar uma casa há pouco tempo, há uns meses, mal desfrutei dela e tinha trabalho, simplesmente despedi-me para vir para aqui, na esperança de encontrar um trabalho na mesma área. E tu vieste, ou vocês vieram com um Work and Holiday, não é? Foi exatamente o mesmo ano que eu também vi, não é? Portanto, era o segundo ano que estava a ver o Work and Holiday. Mas normalmente nós associamos muito Work and Holiday, obviamente é para trabalhar e tirar férias, não é? Passar tempo por aqui, aproveitar e viajar pela Austrália. E nós associamos muito Work and Holiday a backpackers, às vezes até erradamente, não é? Mas a trabalho um pouquinho mais sempre nas quintas, não é? Nas farms, hospitality e tudo mais. A tua experiência foi bem diferente dessa, não é? Sim, pronto. Se calhar quem me conhece já tem ouvido o meu nome por aí, já deve saber que isso não é bem assim, não são assim os meus interesses, não é bem a minha praia, não é backpack, nada contra, acho que até acho espetacular e quem me dera gostar, mas pronto, não fizemos backpacking, não fizemos trabalho rural para conseguir aquele segundo ano e tudo. A ideia era de facto aproveitar o início, tanto no início eu nem procurei, eu não estava à procura de trabalho. E depois então, se quiséssemos continuar, encontrar um trabalho na área, mas nós nunca fizemos, usámos o Working Holiday para estar cá, basicamente, mas não para fazer backpacking ou trabalho em farms ou nada disso. E vocês chegaram cá, queriam viajar, portanto esse era um dos vossos objetivos, conhecer um pouquinho deste lado do mundo, viajar, pelo que eu sei, não é? Vocês não começaram logo à procura de trabalho. Não, os primeiros 2 meses para aí, pelo menos o Nuno ainda encontrou alguns trabalhinhos aqui e ali, mas nada na área. E eu os primeiros 2, 3 meses não procurei, pronto, viajámos um bocadinho pelo país, fomos a outros estados, fomos a Bali, porque pronto, em Portugal, como devem saber, há aquela coisa de Bali, depois aqui é uma coisa muito comum, não é? É um destino muito comum para quem é de cá, mas sim, fizemos umas viagenzinhas e depois apercebemos que, pronto, se quiséssemos continuar, obviamente não queríamos estar a usar os nossos savings, as nossas poupanças todas, então começámos à procura de trabalho e foi aí que começaram os problemas todos, porque é muito difícil conseguir vistos hoje em dia. Ou seja, à parte aqui, não é? A Shana e o Nuno inicialmente vieram para a cidade de Melbourne
que à partida é possivelmente a segunda cidade que oferece mais trabalho. Eu penso que obviamente a Sydney é a cidade que mais trabalho oferece, não é? Que mais oferta tem, e possivelmente Melbourne será a segunda. No entanto, vocês tiveram alguma dificuldade para encontrar trabalho? Obviamente vocês estavam à procura de trabalhos também um pouco mais específicos, não é? Tentar sim, na nossa área. Na área. Quanto tempo é que demorou até chegar o primeiro trabalho na área? Para mim foram 6 meses e pouco e para o Nuno foi quase um ano. Pronto, isso foi muito complicado porque fizemos muitas aplicações, candidaturas, mas de facto a maioria das empresas não dá sponsor hoje em dia e foi muito complicado. E então o dia em que nós dissemos eu só espero até 30 de setembro, se até 30 de setembro não conseguir nada, vamos embora e pronto, e viajamos um bocadinho mais pela Ásia e voltamos para casa. 30 de setembro precisamente tive uma entrevista e no dia a seguir, pronto, disseram-me que tinha ficado e iam-me dar o sponsor. E pronto, foi mesmo, às vezes há coisas, pronto, parece que não é por acaso, não é? Foi mesmo no dia que nós tínhamos dito que era o limite e pronto, isso aconteceu. E porque Melbourne inicialmente, nós acho que tínhamos na nossa cabeça, na nossa ideia, tínhamos a ideia da Austrália ser quente em todo lado e ser praia em todo lado. E toda a gente me diz, estás na Austrália, é sempre verão. Não é verdade, Melbourne é muito frio, como tu sabes, também viveste lá, Melbourne é frio, tem uns dias muito quentes, mas tens as 4 estações num dia e pronto, eu sou mais de praia, Melbourne é assim mais cultural, eu gosto muito mais de Sydney, tive uma oportunidade mais tarde de transferir para Sydney e também viajava para Sydney em trabalho e sem dúvida que é muito mais a minha praia, literalmente. Tem muitas praias, é uma cidade lindíssima com o harbour e tudo. Melbourne é diferente, pronto, não é a minha cup of tea, tem praias muito mais longe, pronto, o clima, as praias e simplesmente não tive aquele clique com Melbourne, pronto, a minha experiência não foi a melhor e eu associo sítios às experiências que tenho lá, como não tive as melhores experiências à procura de trabalho e aquelas frustrações todas, não adorei Melbourne e continuo sem adorar. Fair enough. Então, tu encontraste trabalho, foi a primeira vez que a empresa estava a dar sponsor a alguém, não é? Foi. Eles nunca tinham dado sponsor a ninguém. Portanto, eles próprios tiveram de passar por uma fase de candidatura, já não lembro bem como é que se chama, mas eles têm de se tornar um approved sponsor para poderem dar o sponsorship a alguém. Portanto, isso demorou alguns meses. Mas pronto, correu tudo bem e deram-nos mesmo o sponsor. Digo deram-nos porque o Nuno ficou sob o mesmo abrange os duas pessoas. Sim. Ok, e agora aquela pergunta que recebi muitas vezes foi o que é que tu fazes aqui, qual é o teu trabalho? Portanto, eles deram-te o sponsor, eles deram-te o sponsor em quê? Em que é que consiste o teu trabalho, que era aquilo que tu já fazias em Portugal, não é? Era exatamente o mesmo trabalho que fazia em Portugal, simplesmente num sistema diferente. Eu sou consultora de sistemas de recursos humanos, pronto, há muita gente deve conhecer SAP e Oracle e pronto, é esse nível, mas num sistema diferente. Era um sistema na altura, é assim, a primeira empresa que me deu sponsorship é uma empresa australiana, mas também na área dos sistemas de recursos humanos. Mas fiz exatamente o mesmo e obviamente para eles poderem dar o sponsorship tem de ser uma das profissões que esteja na lista e eles pronto, usámos uma das que estava na lista, tem um nome ligeiramente diferente, mas basicamente as funções são as mesmas, mas essencialmente é isso, consultora de sistemas de recursos humanos. Ou seja, basicamente tens a tua empresa providencia, não é, sistemas de gestão de recursos humanos para outras empresas e o que é que tu fazes? Porque eu sei que às vezes existe muito aquela ideia que, e para quem está a ouvir, pode pensar que é algo muito ligado a IT, não é? E não tem a ver, mas não é aquilo que tu fazes. É metade IT, metade recursos humanos, porque lá está, são sistemas de recursos humanos, então trabalho muito proximamente com departamentos de HR e departamentos de IT, porque precisamos dos requisitos de recursos humanos, mas é um sistema, portanto isso envolve IT. É basicamente teres tudo num sistema, poderes processar salários, poderes fazer a tua avaliação de desempenho, fazer o recrutamento e ver os teus candidatos todos
para um job e tens tudo num sistema em vez de teres processos em papel. E nós levantamos os requisitos, não é? dos clientes e depois implementamos o sistema mesmo, de acordo com aquilo. Pronto, tentamos traduzir os requisitos deles no sistema, para que eles possam fazer tudo no sistema em vez de usarem processos paralelos e papel e montes de sistemas diferentes. Pronto, assim está tudo num só. Eles deram-te o sponsor dessa primeira empresa, não é? Passado 6 meses de estar na Austrália, só vês o dinheiro a sair, não entrava. Exatamente. Que é espetacular, porque a vida na Austrália é super barata, não é? Não é? Muito caro. Íamos ao supermercado, tínhamos 3 ou 4 coisas e era caríssimo. É assim, agora quando penso em perspectiva, também nós não estávamos habituados à currency, não é? À exchange rate e aos dólares e talvez houvesse coisas que inicialmente pareciam mais caras do que aquilo que eram, mas era de facto caro. Alojamento, não é? O custo de vida cá é caro, é mais em Sydney do que em Melbourne, mas os salários também tendem a ser ligeiramente mais elevados em Sydney do que em Melbourne. Mas para nós, vindos de Portugal, foi um bocadinho um choque, não é? Não tínhamos uma vida má antes, nem nada que se pareça, mas não deixa de ser um choque, especialmente quando só vemos o dinheiro a sair, como tu disseste, e não entra nada. Portanto, foi assim, por isso é que estávamos já a ficar. Não queríamos, simplesmente não queríamos mandar usar mais das poupanças e tínhamos de. Pronto, ou ir trabalhar ou ir embora, basicamente. Sim, pronto. Ainda bem, conseguiram obviamente o sponsor. Então, conseguiste o sponsor nessa empresa, tu tiveste quase 3 anos nessa empresa. Um bocadinho mais até, tive 3 anos e meio. 3 anos e meio, sim. Sendo que inicialmente em Melbourne, mas depois tu foste para Sydney. Sim, pronto, e sou muito mais feliz em Sydney e estou, ainda bem que isso aconteceu e que se deu essa oportunidade. Basicamente, depois de entrar, quando entrei em Melbourne e nesta empresa, já estava tão saturada da cidade que poucos meses depois comecei a pensar em pedir transferência. E foi assim que aconteceu. Quando eu entrei em outubro de 2015, houve a questão toda do visto nos primeiros meses e acabei por ter transferência no início de 2017. E foi aí que fui para Sydney, que fomos viver para Sydney. Eu já ia a Sydney várias vezes por trabalho. Houve uma altura que era todas as semanas, ia segunda-feira, voltava sexta, quase todas as semanas, e eu adorava Sydney. Portanto, para mim fez todo o sentido pedir. Disseram logo que sim, a empresa existia, pronto, tinha uma filial também em Sydney, exatamente a mesma coisa. O trabalho era exatamente o mesmo, simplesmente uma equipa diferente, um manager diferente. E obviamente tudo à volta diferente, mas a empresa era a mesma e gostei muito mais. Pronto, adoro Sydney. Então vocês vieram para Sydney e quando é que se deu a mudança para a segunda empresa, que é onde estás até hoje, não é? Sim, então aí nós já tínhamos começado, nós todos os anos falávamos, pronto, pensávamos e discutíamos a hipótese de voltar. Ok, então olha, voltamos este ano. Depois, tem-se a hipótese de transferir para Sydney. Vamos experimentar Sydney talvez uns meses antes de voltar para Portugal. Que a ideia sempre foi voltar, nunca foi ficar. Ok, então vamos tentar Sydney. Depois gostámos imenso de Sydney. Tá bem, olha, só mais um ano. E entretanto, quando estávamos a preparar as coisas em 2019, talvez vamos neste ano. Talvez vamos no final deste ano, foi aí que se deu outra a oportunidade desta outra empresa, uma oportunidade melhor, uma empresa muito mais conceituada e melhor, etc. E que, pronto, também não tinha o sonho de trabalhar para esta empresa, mas é uma coisa ótima. E achei que seria um passo, nós lá está sempre pensarmos na carreira primeiro e ok, olha, pronto, vou então fazer isto e depois dissemos, ok, então em 2020, porque com esta empresa, tal como se veio comprovar agora, há muitas possibilidades de transferência a nível internacional até, mas depois veio 2020, não é? Aconteceu 2020, o mundo virou e queríamos voltar em 2020, obviamente que não deu, dado todas as circunstâncias, dadas as circunstâncias mundiais, não é? E 2021, pronto, teve de ser. Aliás, iniciámos o processo em meados de 2020 e tínhamos a certeza que agora tínhamos certeza, não havia mais andar para a frente e para trás com as decisões, tínhamos a certeza que era ao lado dos nossos que queríamos estar, caso isto aconteça outra vez e
começámos a pensar nas coisas todas que nos estão a fazer falta e nas pessoas. Pronto, também temos saudades de muitas pessoas e de muitas coisas e que ao lado deles que devemos estar. Embora venha aqui grandes amigos e vamos ter saudades, imensas saudades disto. Era o momento ideal, parece que há males que vêm por bem e fez-nos de facto abrir os olhos e tornou muito claro que tínhamos de voltar. Sim. Então, vocês obviamente, o plano, como tu própria disseste, nunca foi ficar, sendo que depois, por diversos motivos, vocês foram adiando um pouquinho, não é? O regresso a Portugal. Vocês todos os anos foram a Portugal, vocês iam sempre na altura do Natal, não é? Mas ao fim disto tudo, são 6 anos que se passaram e vocês tiveram a oportunidade e tinham a oportunidade de pedir a residência permanente. Oh, the million dollar question. Sim, isso nunca aconteceu porque, como disse, nós estávamos cá, mas sempre a pensar em voltar. Então, para nós não fazia sentido iniciar um processo que pode demorar meses e que custa algum dinheiro. Eu não acho que seja relevante para quem queira ficar, acho até perfeitamente razoável o valor, mas para nós queríamos voltar, faria mais sentido usar esse dinheiro numa viagem, a comprar alguma coisa e não necessariamente pedir a PR ou a residência permanente. Por isso, e talvez também nunca, na altura não tínhamos a ideia, como andávamos assim a cada ano a pensar que queríamos voltar, não tínhamos a ideia que íamos ficar tempo suficiente para pedir a cidadania. Então, claro, agora percebemos que sim, teríamos tido tempo, mas é too late. Mas sim, nunca foi o nosso foco, porque estávamos sempre focados em voltar. Portanto, para nós não fazia sentido absolutamente nenhum pedir a PR. Toda a gente nos perguntava, incluindo vocês, não é? Mas já podem, porquê que não pedem? Mas porquê que eu hei de pedir? E normalmente quando nós temos num sítio, e eu falo por mim, pronto, mais a minha experiência, normalmente não volto. Há tanto para conhecer o mundo, mesmo que as coisas não corram bem em Portugal. Podem não correr, não é? Podem não correr, estamos abertos a tudo. Podemos ir para outro sítio, mas não acredito que quisesse voltar para cá. Se me perguntares, se fosse agora, pedirias? Sim, pediria. Não pelo que aconteceu ao mundo, mas porque agora sei que ficámos tempo suficiente para pedir isto tudo e ficávamos ali com um plano B, não é? Ficávamos ali com, como tu agora, e mesmo que nunca te vais considerar tão australiana como és portuguesa, tens sempre ali uma segurança, tens sempre ali... Para filhos também, para filhos, sim, eles também podem depois pedir a citizenship e mesmo para dizer, sou australiana. O passaporte australiano, mas pronto, talvez se fosse hoje tinha pedido. Não digo que me arrependa necessariamente, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, não é? Não fazia ideia que íamos ficar cá 6 anos. Mas sim, é por isso, não estávamos focados nisso minimamente. O tempo passa rápido. Passa super rápido e lá está, nós íamos sempre a Portugal no Natal, eu sempre prometi à minha família, assim, esteja onde estiver, se eu puder, eu vou a casa. E o primeiro ano na minha vida, em 34 anos que não fui a casa de Natal, foi o ano passado, 2020, que ninguém vai esquecer por todos os motivos, não é? Acabou por ser um Natal muito especial também, com vocês, com os nossos amigos cá, o Natal no verão, e também nunca vou esquecer e não teria tido essa oportunidade se não fosse o Covid. Acho que obviamente teria ido a casa, portanto foi ótimo também. Não? Vocês estão há poucos dias, basicamente há uma semana de ir embora. Don't cry. Eu acredito que por aquilo que tu disseste, o principal motivo que te faz a ti e ao Nuno também obviamente voltar é estar perto da vossa família, não é? E talvez, digo eu, construírem também a vossa própria família, e não dos é? verdadeiros amigos, não é? Os verdadeiros amigos pessoas são cá. Mas esse então é sem dúvida um dos principais motivos. Número 1, sem dúvida número 1. Trabalho, pelo menos um de nós conseguiu transferência, sim, esse é o motivo principal, sem dúvida, a família. E depois, obviamente, está na altura talvez de começarmos a pensar na nossa própria família e aqui não tendo ninguém de família deve ser muito complicado e seria também
um desgosto enorme para as nossas famílias se tivéssemos filhos cá e eles obviamente não poderiam acompanhar o crescimento deles da mesma forma, fazer parte da vida deles da mesma forma. Por isso, sim, esses são os dois principais motivos. Não estou a dizer que vai acontecer amanhã, mas pronto, é esse o objetivo e não iria acontecer cá. Aliás, eu admiro imenso os casais jovens que vêm para cá sem família nenhuma e têm cá uma vida e constroem cá uma vida, mas normalmente é mais com a intenção de ficarem permanentemente. Portanto, vêm com outra ideia e outra motivação, o que nós não tínhamos. Não tínhamos no início, nem nunca tivemos em relação à Austrália. Tu tocaste aí num ponto que é, portanto, já falaste, não é? Um de vocês, neste caso és tu conseguiste pedir transferência. Se tu não pudesses ter tido essa transferência, ou seja, se tu não conseguisses a transferência na tua empresa, e nesse caso vocês os dois iriam sem trabalho, os dois, não é? A decisão teria sido a mesma de voltar? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós tomámos a decisão antes de saber que a transferência estava que ia acontecer mesmo. Nós tomámos a decisão em meados do ano passado, junho, julho, foi quando se iniciou o processo todo, e só no final de março, embora eu tivesse recebido a confirmação em fevereiro, mas só no final de março é que eu recebi o contrato. É certo que tens pronto, a continuação deste trabalho. A transferência foi um acréscimo, um bónus. Foi um bónus, sem dúvida, mas teríamos ido. Felizmente não estamos desesperados e podíamos passar alguns meses. É só mais, acho que a nível psicológico não seria muito bom parar assim de repente e depois não ter nada, não é? Mas pronto, assim é bom que um de nós vai com isso e não teria mudado absolutamente nada. Simplesmente tínhamos feito outras coisas, talvez até mudado career path, simplesmente já eram muitas mudanças agora, não queria acrescentar mais uma, por isso foi ótimo que tenha acontecido assim. Sim, mas a decisão não teria mudado, nem pensar. E expectativas sobre Portugal, sobre ir para Portugal, obviamente, mais uma vez, não é? Vocês vão durante um curto espaço de tempo, não é? Alguns meses vão para a Espanha inicialmente, mas quais são as expectativas que tu tens, ou vocês enquanto casal também, que vocês têm sobre Portugal? Obviamente, sempre que nós falamos, e para quem está aqui deste lado na Austrália, quando falamos com pessoas que estão do lado de lá, não é, em Portugal, e nós dizemos que queremos voltar, normalmente, eu diria, pelo menos no meu caso, que 85, 90% das vezes as pessoas dizem que eu sou completamente louca e querer voltar, ainda para mais como está o mundo neste momento, sendo que a Austrália, nós somos privilegiados de estar onde estamos, não é? Temos sem trabalho, dúvida. nós estamos aqui, estamos de férias. Quais são as expectativas que tu tens em relação a Portugal? Alguma coisa que tu achas que vais notar muita diferença? Claro que sim. É assim, eu nem sei por onde é de começar, porque obviamente isto é tudo muito exciting de voltar. Para já é muito bittersweet, porque queremos muito voltar para o pé dos nossos, não é? E vai lá ser verão e tudo, 2 verões para mim é tipo 2 verões seguidos. É tipo maravilhoso e dá imensa importância ao tempo, joga com as minhas emoções e com o meu estado de espírito imenso, portanto adoro o verão. É muito triste estamos muito tristes por deixar aqui e por deixar a Austrália, estamos super contentes de voltar, mas acho que nós estamos a ver o voltar como... Eu quando penso em Portugal neste momento, eu penso em Portugal como, vou lá passar férias. Não é bem assim, não é? Eu não tinha isso na minha cabeça, que vamos lá chegar e está tudo diferente. Não é como quando nós vamos lá de férias. Depois, acho que só passado 2 semanas é que eu vou perceber, espera lá, não estamos aqui de férias, não temos voo de return, de volta para cá, estamos lá para ficar. E depois... para não falar da liberdade que temos cá, não é? Como disse, somos privilegiados, estamos aqui a passar férias num sítio lindíssimo, mas em termos administrativos, em termos isso eu tenho imenso receio. Claro que agora, como estamos a voltar e estamos super excited, estou a tentar nem pensar nisso, porque para mim, vamos passar férias, mas eu nem quero pensar, portanto, aqui funciona tudo muito bem. Eu nem acredito que nós às vezes ainda nos queixamos cá com se um bus está atrasado 1 minuto, porque de facto as coisas cá tudo funciona,
tudo pontual. Se tens uma reunião com alguém às 9, é às 9, não é às 9h50, como é em Portugal, que eu tenho tido algumas coisas neste momento, alguns appointments com, pronto, diversas entidades. E está sempre tudo atrasado. Pronto, eu não posso ir com este mindset, porque se eu estou a voltar é porque quero e tenho de aceitar isso também. Mas, sei lá, desde os correios, ao pessoal como se comporta na estrada, pronto, a conduzir, até num supermercado, as pessoas assim no geral e como se comportam, e em termos de serviços administrativos e pronto, isso sei que vai ser um grande choque, como as coisas funcionam. Cá as coisas funcionam de facto. Há uma hora para fazer uma coisa, é essa hora que vai acontecer. Os serviços, sei lá, eu digo correios, porque pronto, os correios são a minha segunda casa, mas... É ela que vai fazer, ela vai levantar os packets, as encomendas, com as roupas, com os cremes. Não, mas eu estou muito melhor, calma. Sim, por isso é que depois eu estou patrocinada por ela, estão a ver? Mas isso tudo funciona muito bem cá. Tu sabes, todos nós sabemos. Vou ter também saudades de muita coisa. Eu sei que lá há sítios lindíssimos e, aliás, eu estou desejosa de voltar e de explorar. Agora apetece-me ir a sítios mesmo que eu não conheço ou que não vou há imenso tempo, porque apetece-me ver isso tudo. Estou com aquela. Crave isso tudo, não é? Mas tenho certeza que vamos ter muitas saudades de como tudo funciona cá tão bem, não é? Tudo tão smooth. Quando nos queixamos, que não são assim muitas. Não honestamente, é quase nunca. Eu sou uma pessoa muito grumpy, que qualquer coisa é um problema para mim. Confirmo. E mesmo assim, eu não me queixo muito com as coisas cá na Austrália. Em termos de serviços, assim no geral, o que é que a gente tem a dizer, honestamente? Tudo funciona na perfeição cá. As comunicações, só tudo. É ótimo. Então, não é? Aproveitando aí a embalagem, melhores coisas da Austrália. As melhores coisas da Austrália, eu adoro este estilo, esta vibe assim, muito casual, muito relaxed. Acho que as pessoas são, no geral, são muito mais relaxed, são muito mais cool, mais chill do que em Portugal. Na Europa em geral, desde como as pessoas se vestem. Aliás, eu mudei cá o meu estilo completamente, também desde como se vestem, como se comportam. Sim, há umas cidades, por exemplo, Sydney é um bocadinho mais corporate que Melbourne, mas até tens alguns bancos já que as pessoas nem têm de usar fato. Ter de usar gravata é raríssimo. Fato raro, com gravata raríssimo. Para uma mulher, obviamente, é muito mais flexível, isso é mesmo em Portugal e acho que isso está a mudar no mundo inteiro, mas em termos de como lido com diferentes clientes, noto que na Europa são muito mais exigentes, as pessoas, é tudo muito mais formal do que aqui. Aqui, eu não estou a dizer que todos os clientes são fáceis e que todas as empresas são fáceis, mas no geral é um ambiente muito mais chill, as pessoas são mais casual, é tudo muito mais com calma, não com calma, lá está, é calma, mas as coisas funcionam indo para a frente. Mas as pessoas têm mais calma, as pessoas têm mais, são mais tranquilas. Seja no trabalho, seja fora do trabalho, vês isso, muita gente até, tipo famílias vão ao café, vão beber um café de manhã antes de ir para o trabalho. O pessoal anda aí nos jipes com as famílias todas atrás e em Portugal vês isso, se calhar vês, mas não é o pattern, não é o padrão, não é o que mais vês. Sim, somos um pouquinho mais sérios lá. Sem dúvida. Aqui as pessoas são muito mais relaxadas, muito mais informais. Vou ter imensas saudades disso, imensas saudades do tempo. É assim, nós temos um tempo espetacular em Portugal, Espanha. Talvez até seja semelhante, mas eu acho que não vou, em Portugal, eu não vou à praia em janeiro ou em fevereiro. Enquanto aqui, se andarmos de carro, sei lá, 2 ou 3 horas de Sydney, até em pleno inverno, estão tipo 22, 23, o sol está bem quente, é absolutamente maravilhoso. O tempo e coisinhas pequeninas que vamos ter imensas saudades. Por exemplo, eu sei que já começa a ver em Portugal, mas nem pensar que está na cultura, não é? E vamos ter outras coisas, eu não estou a queixar-me, atenção. Ir a um café, pedir some takeaway coffee, cá há tantos tipos de cafés que se podem pedir, it's a thing mesmo e adoras andar com a tua cabecinha de um lado para o outro.
Em Portugal não é assim, não é? É mais aquela coisa, a bica, ou sei lá, o que tomas ali ao balcão, assim, uma coisa mais rápida. As pessoas tomam tipo 12 cafés por dia, ou sei lá quantos. Eu nem era de café, mas desde que vim para cá acho que está é quase parte da cultura. Não necessariamente beber café, e há quem beba o black coffee na mesma, o expresso, mas andares com o teu cafezinho, ou vamos beber um café, é um pouco mais do que em Portugal, por exemplo, tens uma pausazinha no trabalho e vão todos ali à cozinha beber um café, cá é um bocadinho mais do que isso, as pessoas vão de facto à rua, andam um bocadinho, ou ficam lá sentados um bocadinho, mas com a tua cupzinha, é mais digamos, uma coisa social do que o café em si. Vou ter muitas saudades dessas coisinhas pequeninas. Os cafezinhos de cá, especialmente no sítio onde vivíamos, nós vivíamos, sempre já não temos a casa, em Darlinghurst, um neighborhood muito lively, muito cheio de cafezinhos, de restaurantes. Sim, são assim mais trendy e muito, muito engraçados, muito amorosos. Mas não é só por isso, não havia tanta escolha, descíamos e era só escolher um. Apetece-nos qualquer coisa, vamos só num cafezinho ali. Vou ter imensas saudades disso. Coisinhas pequeninas, mas o principal, sem dúvida, o estilo de cá, assim no geral, muito mais informal e o tempo. Que estamos aqui num lugar, não é? Nós rodeados agora, neste momento, nós estamos a ficar aqui num cottage, não é? Rodeados no meio do nada, com as vaquinhas aqui ao lado e tudo. Isto custa dinheiro. E falando nisso, o design cá, a arquitetura de cá e outras coisas que vou ter imensas saudades. Pode parecer um bocadinho. Vais ter saudades da arquitetura. Mas eu gosto muito tudo que esteja ligado a design e é de facto uma coisa que não vemos muito em Portugal. A nossa é linda também, não é? E na Europa, no geral, não tem nada a ver, são bonitos de formas e expressivos de formas diferentes, mas vou ter muitas saudades deste, como do cottage que estamos neste momento. Sim. Então, mas isto custa dinheiro. Custa dinheiro, sim. E precisamos de pagar. Como é que tu consideras, e neste caso, ainda que tu já vais com o trabalho, não é? Como é que tu vês a situação financeira e económica, não é? Da Austrália, comparativamente com Portugal? Obviamente tu tiveste aqui 6 anos, com base na tua experiência de quando estiveste em Portugal e noutros países também a trabalhar em relação à Austrália, em termos económicos, porque obviamente é algo que as pessoas procuram muito quando vêm para o outro lado do mundo, não é? Vale ou não a pena? Eu diria que sim, as despesas cá obviamente são mais elevadas, o custo de vida é mais elevado, mas e nós não nos privamos de grandes coisas, não somos nenhum malucos e assim spend assim como nos apetece, mas obviamente temos cuidado, mas dá para poupar bastante. Com os ordenados de cá, sim, o custo de vida é elevado, mas dá para poupar. E nós viajamos muito, fazemos muitas coisas do género, jantar, estar com amigos, ir comprar isto e aquilo, nós não vale a pena pensar. Comprar roupa. Não, isso é importante, é um pormenor importante, mas tu sabes que eu mudei, mas acho que sem dúvida, é verdade que lá também o custo de vida é mais baixo, mas os ordenados são estupidamente mais baixos também. Eu creio que seja muito mais difícil poupar lá do que cá. E cá basta ter um bocadinho de cuidado, não é estar a contar os cêntimos, um bocadinho de cuidado e consegue-se poupar. Mas depende também do trabalho, obviamente, que cada um faz, mas no geral, sem dúvida que dá para poupar, a menos que seja alguém que não esteja nem aí e que gaste tudo assim sem pensar, porque isso também é outra situação, não é? Mas com um bocadinho de cuidado, não precisamos estar ali em cima do acontecimento. E com imensos cuidados e acho que, sem dúvida, dá para poupar bastante dinheiro. Sim, aquilo que eu noto... É mais fácil, pelo menos. É mais fácil, sim. Eu acho que aqui uma grande diferença em relação à Austrália e Portugal é que aqui não só consegues poupar mais dinheiro, mas ainda assim mantendo uma qualidade de vida muito boa. Estão ali os bichos. Estão ali os bichos. Mas isso é uma coisa que temos saudades, tenho gostado de todos os bichos. Também não tens muitos bichos na Austrália? Não, isso é mito. Isso é um mito? Isso é mito. Eu nunca vi que fala, ai, as aranhas, não sei o quê.
tirando a parte dos bichos. Mas Então, não, tu viste só este... não, mas realmente concordo, é um mito. Então, pois, aquilo que normalmente eu noto muito é que aqui tu consegues poupar, sim, mas manter uma qualidade de vida muito superior mesmo à que tu terias em Portugal, Sem não é? dúvida. Ou seja, não é que conseguem, no geral, obviamente, nós estamos a falar aqui de uma forma genérica, não é? E dando os nossos exemplos, eu acredito, mas nós Sim, os conseguimos... nossos trabalhos, claro, não é? Isso vai ser Claro. variável. Mas conseguimos poupar, sendo que não nos temos que privar de muitas coisas, não é? Não é que temos que andar a contar tudo, não Sim. vou de férias porque eu preciso poupar. Não, podemos ir de férias, podemos comprar aquela camisola, aquele casaco que queremos, de cachemira, por menor, e ainda assim conseguimos poupar, não é? Então, aí é uma isso é diferença justo. grande com Portugal. Acho que consegues ter muito mais qualidade de vida sem ter de estar a contar os tostões. Sem dúvida. Sem te privares de, sim, ires a um restaurante, vais gastar dinheiro, claro que vais gastar dinheiro, se vais a um restaurante minimamente decente e com bebidas para dois, sim, fica bastante caro, mas comparando com os ordenados de cá, se tens um bocadinho de cuidado, tu não tens de pensar quando fazes essas coisas. E para nós, pronto, cada um tem as suas prioridades, mas para nós viagens e assim restaurantes, cafés, são a nossa prioridade. Não é que não pensemos, não é? Quando fazemos isso, obviamente, especialmente viagens, mas não temos de nos preocupar assim muito. Conseguimos manter esse padrão e esse estilo de vida sem grande preocupação, sem estar assim em cima de tudo a toda a hora. Ou assim, à última da hora, queres jantar com alguém, não vais estar a contar, não vais estar. A menos que tenhas um objetivo muito específico e que todos os sentidos interessem, que acho que é o que nós estamos a falar, não é o que estamos a falar aqui. Mas sem dúvida consegues ter uma ótima qualidade de vida cá e poupar. Então, esse é sem dúvida um aspecto muito positivo. Sim. Agora, a distância. Que está chata a arrefecer. Chata a arrefecer. A distância, acredito que seja dos aspectos mais negativos da Austrália, não é? Agora, sem ser a distância, porque isso nós já sabemos que realmente é do outro lado do mundo, e sem ser as saudades que sentimos da família, dos amigos, da cultura, do país, o que é menos bom na Austrália, com base na tua experiência? O que nós dizemos sempre, a minha resposta a essa pergunta sempre é a distância. É quase que o único problema para nós. Ok, se não vale, tenho de encontrar outra. Não, eu acho que, apesar de eles serem muito simpáticos e ser um país muito multicultural, as pessoas cá tendem a juntar-se, talvez como em todo lado, não é? Com os grupos deles e é difícil fazer parte do grupo, são não é? assim muito fechados, não parecem, aparentemente são, não, nós aceitamos toda a gente, mas depois para amizades ou assim mais fortes, mais chegadas, já é um pouco, a história já muda um bocadinho, não é? E em termos culturais, noto alguma diferença assim no geral, sim, como é que eu ia pôr isto? Mesmo a nível do Natal, de valores como a família, claro que eles amam as famílias deles, mas é de uma forma diferente. Nem sei como é que vai pôr isto em palavras mesmo. Não são. Por exemplo, no dia de Natal estão todos no pub, estão todos na praia com amigos, são muito mais desapegados, é isso mesmo, são muito mais. E não é só isso, mas acho que no geral, somos pessoas mais sensíveis. Eu não devia estar a dizer isto, pode ser até mal interpretada, mas eles são pessoas muito simpáticas, mas talvez são mais superficiais, diria. E superficiais não no sentido de só vivo de aparências e tem isto e só para show off. Não, nada disso. Mesmo em termos de amizade, não é? A amizade aqui é muito... somos amigos, então vamos para o pub beber. Exato, não é aquela coisa. Mesmo as conversas são muito de small talk. E eu detesto isso, tipo, então tudo bem, e quando vais a responder já nem sequer vês a pessoa, já saiu, já continuou o caminho, tipo, oi, ia-te responder. Obviamente nós também temos sempre Portugal, oi, tudo bem, só assim, só para dizer olá,
Mas é um bocadinho diferente, então, são muita coisa, até no supermercado, então como é que está a ser o teu dia, how's your day going, não sei o quê, e depois, tipo, aquilo não é uma pergunta de facto que esteja à espera de resposta. É assim, são muito small talk, é isso, muito de conversas muito superficiais, e quando eu digo superficiais é sem grande meaning, sem grande conteúdo ou profundidade ali, se queres uma deep conversation, tens de falar com um europeu. Não só europeus, não é? Não sei quem está aqui a ver isto, mas eu, obviamente só posso comparar assim mais entre a Europa e cá. Tanto que, obviamente, tem cá amigos da Europa e se preciso ter uma conversa daquelas ou ter aquelas conversas, não é, da vida, não vai ser à partida, como 9 out of 10 times, ou a maioria das vezes, não será, de certeza, com um australiano, porque eles são muito podem falar, são muito simpáticos, mas fica tudo ali, à superfície, não vão assim muito deep em nada. Sim. Mas é cultural, Sim. Eu acho que eles não fazem por mal, não é? Sim, claro. E um conselho para quem quer vir, ou quem tem a intenção de vir para a Austrália. Se pudesse dar um conselho, qual seria? Antes de vir para a Austrália, ou quando depois já cá estiver, qual seria um conselho que tu darias? Sim, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu sei, pronto, pessoas que já vieram muito depois de nós, já com a residência permanente, que conseguiram de diferentes países. Devia ser um conselho para quando chegassem cá, antes de tentarem vir com PR ou com alguma coisa já mais garantida, porque, obviamente, senão vão gastar imenso dinheiro inicialmente sem um trabalho e muita dor de cabeça, que corta um bocadinho daquele fascínio, daquela excitação toda iniciais. Estás cheio de vontade de estar cá, chegas assim a um país diferente, tão diferente como a Austrália, tipo, esta é a Austrália, nem acredito que estou cá, e depois tens isto tudo que acontece e tu estás assim meio perdida e quebra esse momento. E não é o que tu queres quando chegas a um país como este. E sempre nos tratou super bem, por acaso tive imensa sorte, que é tão raro darem sponsorships, eu pronto, tive 2 diferentes, mas sim, se puderem, sem dúvida, tentar a PR ou outros tipos de residência permanente antes de virem. É possível e muita gente o faz. Nós é que na altura nem estávamos preocupados com as possibilidades, mas sim, é só porque vos abre muitas mais portas e não têm tantas restrições a nível de nada. Com PR basicamente podes fazer tudo e um emprego muito mais fácil de conseguir. Sim, tentar planear tudo bem, não é? Uma estratégia. E é possível, sim. Eu conheço pessoas que não vieram logo com emprego, mas tinham PR, a residência permanente. Sim, esse talvez seria, porque foi aquilo com que foi o nosso maior struggle, foi a nossa maior desafio ali, o nosso maior challenge, assim, no início, e que lá está, quebrou a magia da Austrália um bocadinho. Mas depois vai. Mas depois, sim, depois foi maravilhoso, foi uma experiência única. E se pudesses levar uma coisa contigo da Austrália? Levavas a vocês. Não, se pudesse levar uma coisa da Austrália, aquilo que eu disse que ia ter mais saudades. Levava as casinhas de cá, tão lindo, levava o clima de cá, levava assim a vibes de cá. Mas tu já vais aí. Ok, sem ser pessoas, porque isso é óbvio, não é? E eu acredito que, obviamente, tenho a certeza que ela também vai voltar para Portugal. Maybe sooner than you think. Mas, aliás, estou à espera dela, obviously. Levava as casinhas de cá, levava as casas e o café, podem ser 2. Café na casa, maybe? Café na casa. Ok. Eu sei que nós temos café é maravilhoso, mas é diferente, a cultura do café de cá é diferente. Ok. Para terminar, a primeira coisa que vais fazer em Portugal, que estás assim, que não podes, obviamente a família eu sei, abraçar, beijar, sei lá, agora... Casas, o carro, se não conta nada? Não, assim, uma coisa que tu dizes assim, eu ando há 6 anos à espera, não é? Quem diz 6 anos pode ser há 1 ano, aquelas coisas que nós normalmente estamos mortinhos por fazer ou por comer ou por
qual é aquela? Ou por ir visitar Alagareiros. um povo alagareiro. E ir à minha comporta e Melides, que eu E estou à com tua imensas saudades. Quero visitar o país todo novamente há anos, que eu não vou a sítios tipo Coimbra, Aveiro. Tenho muito Oliveira para do Hospital? ver. Oliveira do Hospital. Escola. I've never been there, so. Oliveira. Para isso vou esperar por ti. Mas sem dúvida, uma coisa para povo alagareiros, tem de ser da minha mãe. E ir à Comporta e a Melides, daquela zona outra vez. Estou com imensas saudades e é o meu sítio preferido em Portugal. É tipo Byron daqui. É o Byron Basic. Ou melhor, Melides é o Byron de lá. Muito bem. That's it. Alguma coisa mais que tu queres dizer aos teus fãs? Sim, tu já tens fãs, eu não sei se tu sabes, mas tu neste canal Eu não sei o que é que ela está a falar. Eu nunca tive. já não tem. Nunca estive no social media, acho que nunca vou estar. Eu não sei porquê. Pronto, olha, nasci assim. I was born like this. That's it. Não são fãs nada, são os teus fãs. Oh, sim, claro. E olha, não sei se isto foi uma coisa que ajuda alguém, não é? Obviamente que eu nem sei fazer estas coisas aqui, mas se obviamente se tiverem alguma pergunta alguma coisa que eu possa ajudar um bocadinho. Mandem para mim. Obviamente, eu duvido que a Joana não saiba. Mandem para mim que eu mas, depois contacto a Xana e ela responde. Está bem? Parece que ela responde. Pronto. Está bem, muito Pode obrigada. ser X-A-N-A. True. E é isso, pronto. Eu espero que realmente o vídeo também tenha ajudado, também terem uma perspectiva diferente do que é morar na Austrália, não é? Por ter os olhos e a experiência de outra pessoa. E obviamente as pessoas acham sempre muito estranho e muito louco quando alguém vem para aqui e como a Xana teve a possibilidade de ter residência permanente, cidadania, etc., não o fez e... Se calhar é burrice, não é? Não é outra perspectiva. Ok, é ela que está a dizer, não sou eu, não é? Mas pelo menos acho que é bom termos essa perspectiva e percebermos também que nem todas as pessoas vêm para cá porque estão desesperadas por um trabalho, estão desesperadas por um dinheiro, como às vezes é poupar, não é? Ou atingir um determinado objetivo. Sim, às vezes temos muito essa ideia errada e também temos muita ideia errada de que quem quer vir para cá quer ficar cá para o resto da vida, não é? Quando tiveram a possibilidade e que nem quiseram. Então é bom nós pensarmos um bocadinho fora da caixa, não é? E tentarmos ter perspectivas diferentes. E é isso, muito obrigada. Podemos ir comer presunto agora. Vamos comer, mas vamos mesmo, pelo menos que vamos. São tipo meia-noite. É 1h30 e vamos comer um bocadinho de presunto. E se tiverem oportunidade. Esta é a dica da Xana. A town preferida na Austrália. Na Austrália. Bangalow. E é o sítio mais amoroso. Sempre, eu nem consigo. Devias ter social media porque tu estás boa nisso. Bom, Olha, vamos o próximo inquérito que eu vou fazer é para toda a gente me ajudar que a Xana cria um Instagram, uma coisa assim. Okay. Tenho o dela, se precisar de alguma coisa. Ela posta. Não, eu passaria lá a minha vida e ia-me destruir. Também acho que sim. Tu ias destruir a vida dos outros. Pois, acredito verem esta cara todos os dias, não é? Enfim, muito obrigada e por assistirem e se tiverem qualquer tipo de dúvida, deixem nos comentários. Eu vou colocar também no Instagram, deixem lá também as vossas dúvidas. Depois a Xana responde quando ela já estiver em Portugal, não é? Enfim, ela antes ainda vai viajar mais um pouco. Se tiver tempo para ti, se tiver tempo para mim. Ainda me lembrar de ti. Obrigada. Diz adeus aos fãs. Tchau. Sempre.